sobre a nossa comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Vamos abrir em Mateus 26. Mateus 26, 36. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, nós queremos receber a Tua mensagem. Eu não passo de um vaso aqui, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e que a gente, em nome de Jesus, possa ter um encontro com o Senhor. Amém. Mateus 26, 36. Vou ler do 36 ao 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou lhe orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostou-se com a sua face em terra, orando, dizendo: Ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: O quê? Não podes vigiar comigo nem por uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam pesados. E ele deixou-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele a seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora, descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. 46 não. Deus tem tocado muito forte no meu coração a respeito do cálice. Desse chamado que Deus tem, que Jesus obedeceu, que Jesus foi fiel, esse mesmo chamado para as nossas vidas. O cálice de Jesus, que estava prestes a acontecer, era a sua crucificação, era o derramar do seu sangue. Em Mateus 26, 27 e 28 diz: Tomando o cálice, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Esse era o cálice de Jesus. Nós, durante todas as semanas, nós temos nossas reuniões, nós chamamos de igreja no lar, outros cultos nos lares, mas de qualquer forma é uma reunião de casa em casa, onde a gente tem o princípio de tomar a ceia. E toda vez que nós tomamos a ceia, como diz a palavra, nós declaramos a morte dele até que ele venha. Existe algo interessante, que é para quem é esse cálice, para quem Jesus entregou essa ceia, com quem Jesus ceou. Em Mateus 26, 20 diz: Ao anoitecer, ele se assentou com os 12. Em Mateus 10, 39, Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo. Mateus 26, 27, bebeis todos dele, que ele estava sentado com os 12. Mateus 14, 17, chegou com os 12. Mateus 14, 23, e todos beberam dele, os 12. Lucas 22, 17, tomem e dividam entre vós, os 12.
O cálice, a ceia, é um momento muito íntimo. Nós acompanhamos durante a jornada dos evangelhos que Jesus teve momentos para a multidão, onde ele propagou a mensagem do reino, onde ele ensinou coisas preciosas, onde ele contou parábolas, mas no íntimo, com os 12, naquele momento numa casa, preparado pelo Senhor, ele ceou com eles. Em um momento de intimidade, ele os chamou para perto e ceou com eles. O cálice foi algo preparado de Jesus para seus discípulos, para aqueles que andavam com ele, para aqueles que tinham intimidade, para aqueles que viviam com ele, para aqueles que buscavam aprender com ele, para aqueles que aceitaram o chamado de Jesus, do vem e siga-me. Eu entro na pergunta de como ser um discípulo, né? Como faz para ser um discípulo? E Jesus, o que ele diz na palavra dele é: siga-me, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Um versículo antes disso, vamos abrir Lucas 9. Lucas 9, 22. No 23, como a gente leu, e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Um versículo antes disso, Jesus estava dizendo o que ele iria passar. Um pouco antes ele declara o que vai acontecer com a vida dele, o que ele passa na vida terrena através do corpo. No 22 ele dizendo: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E aí ele diz: e se algum homem quiser vir após mim, sofrer, ser rejeitado e ser morto. E ele só diz isso depois ele diz: se algum homem quiser vir após mim. E no Lucas 9, 24, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. A gente começa a perceber que existe uma mensagem muito mais profunda e sinceramente pesada e muito mais séria dentro do cálice de Cristo. Não é apenas uma coisa que a gente se reúne toda semana e a gente participa apenas se lembrando: um fulano morreu aquele dia, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele vai voltar. Existe uma mensagem muito mais completa, existe algo muito mais profundo e muito mais sério que a gente não pode deixar passar. Existe um chamado. Não é apenas tomar a ceia de qualquer jeito. Não é apenas reunir como se fosse uma brincadeira. A ceia não é para nós apenas um memorando que a gente se reúne toda semana e durante um pequeno momento dessa reunião a gente toma a ceia dizendo as coisas que ele passou e depois todo o resto da reunião não é mais sobre ele. Nossas reuniões não são para comer e beber. E Paulo na palavra ele exorta quanto a isso. Ele fala: vocês se reúnem para o quê? Para a desonra de Deus? Nós não podemos levar a mensagem de Deus como uma brincadeira, irmãos. Porque nós, aí para fora no mundo, nós levamos uma vida muito séria. Nós levamos uma vida muito regrada. Nós que trabalhamos para outros, nós cumprimos horário, nós batemos ponto. Nós respeitamos as diretrizes de homens que são infinitamente inferiores a Deus.
mas nós respeitamos, nós nos submetemos, nós obedecemos, nós baixamos cabeça. E Deus, que é digno de toda autoridade, apenas porque nós não vemos, mas a palavra diz, em fé, a gente não se trata da gente ver, mas porque nós não vemos diretamente, nós queremos levar uma vida leviana diante de Deus. E Deus tem me pesado quanto a isso, quanto ao cálice dele que nós bebemos e declaramos todas as semanas. Em João 6, Jesus estava falando sobre eu sou o corpo, este é o pão da vida, quem comer e quem beber de mim. João 6, 53. Do 53 ao 57. Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Como eu li anteriormente, Lucas 9, 24, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem der a sua vida por minha causa, Jesus, salvará a sua vida. Jesus entregou a sua ceia para os seus discípulos, aqueles que rejeitaram a sua própria vida e seguiram a Cristo. Eles simplesmente abandonaram a sua vida e caminharam com Jesus. E através disso eles foram abençoados de uma forma infinita em poder andar com Ele. Quem me dera, eu gostaria muito de viver aquele tempo. Como a palavra diz, vocês não sabem o quanto desejaram os profetas e os justos ver o que vocês estão vendo. Então a gente continua caminhando e procurando mais sobre isso, sobre esse chamado, sobre essa ceia que nós tomamos, sobre esse momento que nós declaramos e oramos e compartilhamos com os irmãos em unidade, em comunhão. Nós vemos com quem Jesus tomou essa ceia. Nós vemos quem são essas pessoas que tomaram essa ceia com Ele, que Ele entregou essa ceia, o que elas fizeram, o que elas escolheram. Porque eu sei que às vezes pode haver as perguntas que Satanás coloca na mente. Eu não sou discípulo, meu Senhor, eu vou morrer. Não estou falando sobre salvação. É uma outra coisa. A salvação é quem crê no Filho, quem crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Em outro versículo diz, quem crer e for batizado será salvo. Eu não estou falando sobre isso. E aí João 6, 53 ao 57, é isso que eu li para vocês. Jesus é a carne, Jesus é o sangue, Ele é o pão, Ele é o vinho. Quem come dele tem vida nele, com Ele, vida dele. Quem não come não tem vida, não tem a vida eterna. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai. Deus enviou Jesus, seu Filho, e Jesus viveu pelo Pai. Ele andou fazendo e obedecendo ao Pai. E ele diz, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Nossas vidas não são por objetivos terrenos. Tem uma mensagem muito linda que
uma vez Deus me trouxe uma paz, que até hoje eu vivo em paz quanto a isso, que é o fardo. Jesus falou bem assim: deixai, me entregai o seu fardo, o seu jugo, que é pesado. E nós temos um fardo humano que lá em Gênesis nós fomos amaldiçoados pelo trabalho, o suor do teu rosto. Mas Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve, que é agradável. Jesus veio por um propósito, para salvar vidas, para salvar almas. E Ele nos entrega esse mesmo propósito. Ele nos chama para vivermos para isso, para ajudarmos aos outros, vivermos em comunhão, ajudarmos irmãos, salvarmos pessoas, proclamarmos o evangelho do nosso mestre que nós tanto dizemos que amamos. Durante essa mensagem, tem uma decisão que ali alguns discípulos tomaram uma e alguns discípulos tomaram outra decisão. Em João 6,60 disse: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: esse é um discurso duro, quem pode ouvir? Aí eu acho legal isso. João 6,66, quem ouviu entenda. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andaram mais com ele. Muitos dos seus discípulos o largaram. Essa é uma possibilidade. Possibilidade de achar que é difícil, achar que é duro demais, achar que eu não quero esse sofrimento, achar que eu não vou passar por isso, eu não mereço passar por isso, achar que eu sou melhor que o meu mestre. Jesus diz bem assim, né? O servo não é maior que o seu senhor. Se o seu senhor passa, você, servo, também passará. Eu sei que parece duro, parece ruim, parece difícil, parece intragável, parece triste tudo isso que eu estou lendo, mas isso aqui é apenas a palavra de Deus. Mas no final de tudo isso, nós temos sim a mensagem de: tá bom, e agora? Recebi tudo isso e beleza, estou em morte, né? Acabou. Não, a gente tem uma mensagem, porque Jesus é a nossa solução. E Ele nos deu o seu Espírito Santo. No 67, Jesus se volta para os 12 e pergunta: querem vocês também ir embora? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é um coração de um discípulo que toma uma decisão. Pedro não era o bonzão e nem sequer tinha o Espírito Santo aqui. Nós sabemos o quão todos nós somos falhos e miseráveis. Mas existe uma coisa que é preciosa, é a gente racionalmente tomar uma escolha. Não porque a gente acha que a gente consegue, mas porque no fundo a gente quer isso. Senhor, eu quero ser seu discípulo. Hoje eu posso estar vacilando, eu posso estar dando atenção para outras coisas, eu não estou vivendo a vida que talvez o Senhor deseja para mim. Então me dá clareza, me mostra onde eu tenho errado, me mostra como viver essa vida que o Senhor viveu e o Senhor me chama para viver. Me mostra, me dá forças, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, me dá forças para abandonar a minha vida terrena e realmente conseguir te seguir de todo o meu coração. Qual será a nossa escolha? Não é uma decisão fácil, mas teve um homem que ele foi o primeiro que veio aqui nessa terra para nos dar o exemplo perfeito de que apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o sofrimento, e ele ainda mais do que nós, ele conhecia exatamente o que ele ia passar, ele sabia exatamente o sofrimento que ele ia ter, e ainda por cima ele sabia que em um determinado momento ele estaria pregado numa cruz, pendurado, ele sabia que ele seria afastado do Pai, que era tudo para ele. Mesmo assim esse homem disse sim. Jesus diz sim ao Pai. Em Filipenses 2, 5-8, fala sobre: e tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus,
que ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A palavra fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando a gente volta lá, não precisa voltar, Mateus que a gente leu, fala sobre ele se apresentando 3 vezes diante de Deus, e declarando 3 vezes a mesma mensagem. Isso significa o quê? Que essa cruz, esse cálice, era algo fácil? Era algo leve? Não, mas nas 3 vezes ele declarou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade. Jesus declarou, a vontade dele era que seja afastado o cálice, mas ele escolheu obedecer ao Pai, então ele também declarou: mas faça a tua vontade na minha vida. E essa é a nossa escolha. Jesus foi tão gracioso que ele nos deu exatamente o passo a passo do que a gente pode fazer e deve fazer para caminhar com ele. Não de forma prática, eu estou falando de uma intenção do coração, de um arrependimento genuíno, de eu preciso mudar. Eu não estou bem, eu não estou vivendo a vida que eu gostaria em Cristo. É a gente se examinar um pouco e pensar: será que essa é a vida que eu tenho glorificado a Deus? Será que para todo e qualquer lugar que eu for, as pessoas olham para os meus olhos e veem a face de Cristo? Será que os meus amigos e inimigos que me conhecem olham para mim e falam: eis aí um servo do Senhor? Em João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. E como eu disse, para o que Jesus disse sim? Ele disse sim ao Pai, mas para o quê? Em João 3,14-17, fala sobre: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em Isaías 53, vamos abrir. E essa é uma coisa muito preciosa que nos motiva e que tem que nos alegrar. Apesar de ser difícil, Jesus fez. Mas ele é Jesus, sim, mas ele fez e mostrou para a gente que é possível, porque ele falou para a gente seguir exatamente os passos dele. E ele nos capacita, e ele nos chama. Ele não tem aparência, estou lendo a partir do 2, na metade, 53:2. Ele não tem aparência, nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores, familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele a nossa face. Ele foi desprezado, e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas, levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviados, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ainda assim não abriu a sua boca. No 10, contudo, o Senhor satisfez esmagá-lo, ele o submeteu padecidamente. No final do 12, porque ele tem derramado a sua alma até a morte,
e ele foi contado com os transgressores. E ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Jesus diz: Pai, faça em mim tudo isso que o Senhor profetizou. Eu me disponho a Ti. Eu me ofereço a Ti. A dor da cruz, do cálice. Em Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Marcos 14, 33, 34. Ele começou a ficar aflito e profundamente abatido. Em Lucas 22, 44. E estando ele em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Eu agradeço a Deus por ter moído Jesus, porque Ele conseguiu nos mostrar que ninguém tem um sofrimento maior do que Jesus teve por nós. Ninguém. Ai de nós, se a gente ficar murmurando com a vida difícil que a gente tem, cheio de conforto, prazeres, enquanto Jesus passou por isso aqui, e muito mais. Inclusive nós que hoje declaramos que o amamos, nós também no passado, em velho homem, nós o traímos, nós o negamos e rejeitamos. Um pouco antes de entrar nesse momento, Jesus declara para Pedro. Pedro vai lá, se levanta com a força do homem, dizendo: eu não abandonarei, mesmo que eu morra por você. E aí Jesus diz para ele: em verdade te digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Tem uma diferença entre Pedro e Jesus. Ambos passaram por 3 vezes um momento de provação. Jesus, durante as 3 vezes, ele declara a sua vontade: Pai, se possível, Pai, se der, Pai, de alguma forma puder, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse chamado que é duro, é pesado. Mas ele diz: não faça a minha vontade, mas faça a tua. Eu digo sim para você. Porém, Pedro, quando ele é confrontado 3 vezes, vendo o que Jesus estava passando, percebendo que se ele dissesse sim, aquele era o destino dele, ele diz: não o conheço. Pedro nega a Jesus 3 vezes. Então a gente começa a caminhar, a gente começa a ver que a ceia, o cálice, é um chamado muito sério, é uma declaração muito séria que nós fazemos toda semana. Nós estamos declarando que nós queremos fazer parte da mesa de Cristo, de nos assentarmos como um de seus discípulos. Nós estamos declarando que nós queremos ter a vida que Jesus, nosso Mestre, está propondo para nós. Nós também estamos declarando que nós temos ciência de que nós sabemos o que isso significa. Todas as vezes que nós sentamos e ceamos em memória de Cristo, nós estamos declarando não apenas que nós sabemos, mas que nós
aceitamos. Jesus disse na ceia: fazei isto em memória de mim. Em 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós comemos e todas as vezes que nós bebemos, nós declaramos a morte de Jesus até que Ele venha. E morte de cruz. Quando participamos da ceia e bebemos o cálice, nós declaramos que o que Ele passou na cruz, em corpo e em sangue, nós declaramos que nós estamos disponíveis. Nós declaramos que assim como o nosso mestre passou, eis-me aqui. Isso é muito sério, gente. O pão, o corpo físico, que Jesus deu fisicamente para nós. Jesus passou não apenas pelos nossos problemas individuais, mas a palavra diz que Ele passou por tudo, Ele conhece cada uma de aflição. Ele foi um homem que sofreu tanto, que passou por tantos problemas, a gente conhece um trechinho pequeno da vida dele, mas tem longos anos ali que estão ocultos para nós. Mas que ele viveu como um homem normal. Ele trabalhou, ele ralou, ele suou, ele passou aflições, pessoas próximas dele morreram. Ele teve que caminhar com o Senhor mesmo em meio à normalidade da vida. Jesus não desapareceu durante esse período e voltou do nada. Ele continuou perseverando todos os dias de sua vida em obediência ao Pai. E esse foi o corpo físico dele. E não apenas durante toda a sua caminhada de vida, na cruz especificamente, ele chegou no ápice do sofrimento físico, onde ele realmente apanhou, foi chicoteado, foi moído, foi humilhado. Tem um trecho que sempre me incomoda e de certa forma me enfurece. Eles colocaram uma venda em Jesus. Jesus sendo quem Ele é. Deram uma bofetada na cara de Jesus. E rindo, perguntavam: profetiza, quem te bateu? Eu duvido se alguém de nós aqui já passou por isso. E Jesus passou. E a palavra diz, como a gente leu em Isaías, em silêncio. Não foi murmurando, não foi reclamando, não foi se exaltando. Em silêncio, porque ele entendeu o propósito da vida dele. A vida dele era para salvar, mesmo que ele morresse, e morreu por isso. Ele gastou a sua vida. E aí a gente entra no vinho, que é o sangue. Novo Testamento, nova aliança, remissão dos pecados. Ele cedeu o seu corpo físico e literal para passar por todas e qualquer coisas, para compartilhar conosco, para declarar que Ele sabe dos nossos sofrimentos, Ele sabe. Ele compartilhou isso, Ele viveu isso, para ninguém falar, você não sabe o que é, Ele sabe o que é, e sabe muito mais. E aí a gente entra no vinho, que nós também temos na ceia, que o vinho vem da onde? Do cálice. E existe uma mensagem muito forte por trás disso, porque não é apenas a gente entregar o nosso corpo físico. O vinho carrega o sangue, e o sangue tem vida. A palavra diz, em Deuteronômio, em Gênesis, que o sangue é vida. E nós sabemos que a vida é constituída por quê? Por tempo. Todos nós temos um tempo contado de vida. Em Gênesis 6,3 fala justamente sobre isso. E o tempo de vida dos homens foi reduzido para 120 anos. Então nós temos um tempo de vida. E nós sabemos que nós temos que dar o nosso corpo, porque nós comemos o pão e declaramos que nós sabemos disso e que nós queremos isso. E aí nós entramos no cálice, que é como vamos viver essa vida. Seria muito fácil a gente chegar numa situação e falar assim, pode me chicotear pelo nome de Jesus, mas se a gente nem sequer carrega o nome de Jesus em nossas vidas, vivendo como Cristo viveu, é mais fácil chegar só no ponto de apanhar por Ele, de morrer por Ele,
do que viver por Ele. E é diferente. Jesus viveu para Deus e morreu. A morte foi uma parte, a consumação. Nós temos um exemplo a ser seguido, que é o novo propósito de vida. E é isso que nós declaramos no cálice, que nós conhecemos a vida que nosso mestre teve, é por isso que nós lemos a palavra de Deus, para conhecer a Ele, para aprender dele, para ouvir a voz dele. Se nós não cremos que isso é a palavra de Deus diretamente, nós estamos crendo errado. Essa é a palavra de Deus. Quem quer ter um tempo para conversar com Deus, o Deus infinito, maravilhoso e gigantesco, que nós seguimos, amamos e obedecemos, pelo menos isso é o que nós dizemos, Jesus disse: vai no teu quarto, fecha a tua porta. Irmãos, nós marcamos tempo para sair com nossos amigos. Deus muito mais merece que a gente tire um tempo para ler a sua palavra. Isso é Ele. Jesus foi o Verbo encarnado. Isso aqui é o Verbo em papel. Jesus, eu acho muito legal, porque de duas coisas que a gente pode fazer: ler a Bíblia e orar. Jesus era a palavra direta, ele era a Bíblia ambulante, ele falava o tempo todo, ele era a verbalização da mensagem de Deus. Jesus era o tempo inteiro isso aqui e muito mais. E aí ele fazia mais o quê? Várias vezes a gente lê, ele se afastava para orar, ele se afastava para orar, ele se afastava para orar, ele se afastava para orar. Nós temos preguiça e não levamos como prioridade essas coisas. E o nosso mestre fez. Essas são duas coisas práticas que a gente deveria fazer com muito amor e muita paixão. Porque nós amamos Ele e queremos conhecer mais a Ele. Não para ser salvo. Não estou falando de salvação. Nós entramos naquela mensagem que vem. Vamos abrir em 1 Coríntios 11. Se todos abrem a Bíblia, o sono passa. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Eu gosto muito de olhar a Deus como uma das faces que Ele tem, porque Deus em sua glória, Ele também é amor, Ele também é bondade, Ele também é misericordioso. Mas Ele também é justo. E isso também é maravilhoso. Imagina se nós não tivéssemos um Deus justo, que no final dos tempos, todos igualmente recebessem a mesma bênção de estar com Ele. E a palavra declara que não é isso. Isso é muito sério. E aí eu volto para aquele trecho, para a gente ficar, mas o indignamente é muito vago. Depende. Para mim aqui, diretamente não é. Mateus 10, 38 diz: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. A gente vê que a palavra, eu amo a palavra porque ela é inteiramente ligada. A gente dá voltas na Bíblia toda e a gente está falando da mesma coisa, porque a palavra é viva e eficaz. E nós já falamos aqui sobre o que é aceitar essa cruz. Qual é essa cruz?
E nós lemos aqui também, eu não estou inventando, eu estou lendo e pontuando. Nós lemos que quem come e quem bebe deste corpo e deste cálice, que ele declara da ceia, indignamente. E diz aqui quem é indignamente, é quem nega a cruz que Cristo chama. E um pouco antes disso, Ju, volta um versículo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso tudo são coisas para a gente meditar e levar a sério. Irmãos, Deus é real. O tempo está passando. E sim, cada um examine o seu coração, como diz a palavra aqui. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinem-se. Vamos nos examinar. Será que, quando eu como do corpo de Cristo, eu estou realmente aceitando e eu quero realmente estar disponível para Deus, para, se necessário, passar pelo que Ele passou no corpo? A mensagem do pão é uma mensagem de um talvez aconteça conosco. Não é obrigatório que a gente vai passar por chicotes, açoites e ser preso por Jesus. Não é obrigatório hoje. Mas chegará um tempo que ninguém escapará. Isso é um fato. Então, quando nós comemos o pão, o corpo, nós temos essa declaração de que, Senhor, o nosso corpo físico está disponível a Ti. Nós compadecemos desse sofrimento que Jesus, o nosso Mestre, teve, e nós também nos entregamos ao Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade, qualquer que seja. É uma possibilidade. Nós ainda vamos passar pelos problemas naturais da vida, como todo mundo. Nós temos que trabalhar, alguns sim, alguns não. Nós temos que ficar doentes, acontece, todo mundo passa. Nós temos algum parente que morre, nós ficamos tristes, nós estamos sujeitos. Mas a mensagem do sangue é uma mensagem contínua de vida permanente, como Jesus andou. Não é uma mensagem, se possível eu vou andar como Jesus. É, eu quero andar como Jesus. Eu quero ser como o meu mestre. É algo contínuo, é algo permanente. Nós mudamos a nossa vida e nós temos uma nova vida. É João 6, 53 e 54. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual vida? A vida de um discípulo. E a vida do discípulo é o quê? Seguir os passos do seu mestre. Em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais por si mesmos, mas vivam para aquele que morreu por eles e o ressuscitou. Ele morreu por todos, para que nós não vivamos mais para cumprir a nossa vontade e o nosso plano pessoal, mas que a gente viva para cumprir a vontade daquele que era, é e há de vir. Em 2 Coríntios 6,4, vou abrir. Do 6, 4 ao 10. Mas em todas as coisas, aprovando-nos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade,
no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, na armadura da justiça, a direita e a esquerda, por meio da honra e da desonra, por meio da má fama e da boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, todavia possuindo todas as coisas. É tão lindo ver como quem caminha com Deus, por mais que pareça que é ruim, triste, sofrimento, eu lhes garanto, assim como Jesus garante, e os apóstolos viveram, e também garante, vale a pena. Hebreus 11:36. Hebreus 11 é um versículo que passa pelos heróis da fé. Homens que a gente lê e de certa forma tem uma inveja santa, por exemplo, Moisés. Moisés entrava no Santíssimo Lugar e conversava face a face a Deus como um amigo. Eu desejo isso, e eu declaro, um dia eu conversarei com meu papai face a face. Eu vivo por isso, eu quero isso, eu desejo isso. Um dia eu quero chegar, quero abraçar Jesus e apertar ele, segurar ele, até ele falar, me deixa. Fazer como Jacó, que agarrou com todas as forças. Só que a bênção que eu peço, Senhor, me abençoe em poder viver com o Senhor, viver em tua casa todos os dias de minha vida, como Davi declarou, um homem que tinha um coração segundo de Deus. (36 ao 39 de Hebreus 11, vou ler aqui. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e pelas cavernas da terra. Irmãos, esses são os homens que Deus em sua palavra quis declarar, esses são os heróis da fé. Não eram os ricos e nobres, não eram os fariseus e mestres das leis, não eram os homens mais respeitados da terra, não era o faraó. Nós estamos confundindo a vida que nós somos chamados para viver, e nós temos tomado a ceia sem conhecer os aspectos mais profundos dela. Mas vale a pena, 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e passageira tribulação gera em nós eterno peso de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Os nossos olhos estão nas promessas eternas do nosso Senhor. Por isso que o hoje, o que acontece hoje com o nosso corpo e como nós gastamos hoje o nosso sangue, para nós não importa. Para nós vale apenas que seja gasto para Deus, para Jesus, o nosso Mestre. O que Ele quiser fazer é sim e amém. O que eu quiser fazer é não e jamais. Irmãos, nós precisamos nos arrepender da vida fria, morna que nós temos levado, para que nós não sejamos vomitados por Jesus. Como assim? Jesus vai me vomitar? Apocalipse 3,16. Não sou eu que estou dizendo. Eu não estou inventando palavras. Eu quero deixar isso bem claro. Não sou eu que estou dizendo.
Isso aqui me atinge também, porque eu sei que Deus é amor e várias coisas maravilhosas, mas eu também preciso ter temor, um respeito, um zelo, porque apesar de tudo, Ele ainda é Deus. E Jesus declarou: não vos preocupeis com os homens que podem tirar a sua vida, mas antes preocupeis com aquele que pode lançar a sua vida no céu, na salvação eterna, ou no inferno, na condenação eterna. Nossa preocupação não deve estar em eu vou ter um aumento salarial, o meu filho está sendo cada vez mais bênção, o meu carro está melhor, meu carro não quebra, glória a Deus, meu carro não quebra, glória a Deus. Arrepender de vida fria, morna, porque aqui eu em meu coração, por exemplo, eu não aceito frio também, eu não quero ser frio, eu quero ser quente, eu quero queimar por Jesus todos os dias da minha vida, isso é o que eu quero, isso é o que eu peço a Deus. É necessário que nos arrependemos e corramos para Ele, buscando até encontrá-lo, enquanto ainda temos tempo e podemos achá-lo, isso diz em Isaías 55:6. Procurem enquanto podem encontrá-lo. Procurem enquanto pode. O enquanto dá aquele sinal de tempo. Existe um tempo que dá e existe um tempo que não vai dar. Então, se existe a possibilidade de eu buscar amanhã e eu perdê-lo, eu busco hoje. Se existe a possibilidade de eu buscar a Deus daqui a 1 hora e eu perdê-lo, eu busco agora. Nós não vamos deixar para depois o que é o mais importante em nossas vidas. Se Deus está me chamando agora, mas o meu patrão está me mandando ir para lá, eu preciso ir, porque o seu patrão não é o dono do seu corpo. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Confia em Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos descansar em Deus. Eu não sei vocês, mas eu creio que sim, cada um já viveu um testemunho que era impossível, mas Deus honrou. Se Ele fez uma vez, irmãos, Ele pode fazer de novo. Deus não está morto, Deus não parou de trabalhar, Deus não está em silêncio, Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra, Ele vai voltar. Nos unamos com o Espírito Santo e clamemos com o Espírito Santo. Vem, Maranata, ora vem. Nós precisamos mudar o nosso coração de foco. Não mais para esta vida, mas para a vida de Cristo, focado que um dia Ele voltará. E é para isso que nós vivemos. Cumpramos a profecia para nós. Eu acho isso maravilhoso. A palavra diz em Isaías 55:6, Isaías está declarando sobre Isaías 43. Isaías está declarando sobre uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Eu acho incrível que em todas as passagens a palavra diz: João é aquele que preparará o caminho, certo? Essa é a voz. Mas a voz de João declara: preparem. João está dizendo para nós: preparem. Eu preparei aqui, mas amanhã é vocês. Nós temos que voltar a nossa vida, como diz a palavra, não para atrasar a volta de Jesus, mas para apressar a volta de Jesus. Isso tudo tem a ver com o quê? Aonde está o seu coração? Aonde está a nossa prioridade? O que nós desejamos acima de tudo, acima de todos? Deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós. Toda essa mensagem aqui é dura, João 14:26. Toda essa mensagem é dura, é difícil, é impossível. Nós temos conhecimento, mas nós temos um Pai bom, nós temos um Mestre bom,
e Ele não nos deixa sozinho. Essa vida é uma carreira difícil, mas com Ele se torna boa. Nós, na carne, se tentarmos lutarmos sozinhos, nós vamos perder e vamos desanimar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deus, Jesus, enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, e a partir daí, esse maravilhoso Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós não conseguimos, mas quem habita em nós é infinito e consegue. Nós precisamos declarar uma intenção do coração para Deus. Senhor, eu quero realmente viver essa vida, Senhor. Me desperta, se eu não estou vendo, Senhor, eu declaro com fé no que a Tua palavra está dizendo. Apenas no que foi lido, eu declaro com fé, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Se eu não estou vivendo como seu discípulo, me faça viver como seu discípulo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Confiar no Senhor. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. 22? 21. Não, é isso mesmo. O qual também nos selou e deu o penhor, o Espírito Santo em nossos corações. 21? Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos mantém permanecido, o que nos fixa, o que nos agarra em Cristo Jesus, o que não nos deixa nos afastar de Jesus, é Deus. Então, quem vai nos fazer permanecer em Cristo e nessa vida é Deus. É por isso que a palavra é completa, a gente recebe uma mensagem que é dura, é triste, é difícil, às vezes nos desanima, nos faz confrontar nós mesmos, e nós temos que fazer, como a palavra diz a respeito da ceia, examinai, pois, o homem a si mesmo, que vocês comem e bebem, para que não seja para condenação. Mas então, como que eu vou viver essa vida que é impossível humanamente? O Espírito Santo que é enviado a nós, Ele nos ensina todas as coisas, e nós somos mantidos no lugar correto por Deus, ou seja, nem principados, nem potestades, nem qualquer inimigo, nem aflições da vida, nem trabalho, nem angústia, nem morte, nem desespero, nem doença, pode nos afastar do propósito, quando nós confiamos em Deus. E tem um elo perfeito nisso tudo, que é o amor. Para todas as coisas é necessário o amor, irmãos. Não o nosso amor, mas o amor de Deus em nós. Em Colossenses 3,14 fala, revestindo-nos com o amor que é o elo perfeito. Em Romanos 5,5 fala sobre o amor, e fala sobre quem derrama esse amor, e fala sobre através de quem esse amor é derramado. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos uma exortação de Deus dizendo claramente, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, com o que nós declaramos quando nós ceamos. Existe uma mensagem mais profunda que nós declaramos não apenas que o nosso mestre morreu, mas que ele morreu nos chamando para viver essa vida para ele. Mas Deus ainda assim nos consola e diz, eu vou manter vocês em Cristo, e eu vou enviar o Espírito Santo que caminhará dentro de vocês, e eu vou revestir-vos com a ferramenta perfeita, com o dom perfeito, que jamais desiste, que é o amor, que é derramado através do seu Espírito. E a gente entra em 1 Coríntios 13, esse é o amor verdadeiro, e esse amor é o amor que Deus derrama em nós.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de... Vamos continuar. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhece todos os... Vai passando, Ju. Passa mais um. O amor é sofredor. Quando a gente lê a palavra amor, vamos ler Jesus é. Jesus é sofredor. Jesus é benigno. Jesus não é invejoso. Jesus não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas caminha com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, línguas cessarão, conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, um enigma, um espelho embaçado, mas então veremos face a face, como eu falei de Moisés. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, isso tudo é prometido para nós. Isso me deixa maluco, gente. Porque tudo isso ainda vira em torno desse cálice que nós tomamos toda semana. Existe um chamado muito mais profundo para esse tempo. Deus aguardando, a palavra diz que a terra geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente vê manifestação na rua, o que é? É barulho, é reclamando de algo, é incomodado com algo, é querendo mudança. Nós temos que manifestar o nosso coração de que não está tudo bem. Nós devemos desejar o corpo e o sangue de Cristo em nós. E nós devemos desejar viver a vida como Cristo andou. Por que as coisas estão tão frias? Por que nós não vemos milagres e maravilhas e Jesus prometeu que teria? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não temos vivido para Ele, em primeiro lugar. Todos nós, como pessoas, quando nós temos algo nosso na mão, nós não vamos entregar para qualquer pessoa, porque nós não queremos entregar algo precioso para nós, para alguém que não cuida, para alguém que não tem zelo. Deus não quer entregar? Não é isso. Ele quer. Mas, quando Deus estende a mão com o seu talento para nós, com o seu chamado, nós estamos dormindo. Como a palavra diz também, nós viramos a nossa face. Nós temos recusado a mensagem de Deus. Irmãos, a nossa vida é muito além do que nós temos vivido. Nós temos um chamado tão lindo de Deus. Eu não posso falar isso agora, mas existe uma mensagem do que é o discipulado, e é tão lindo. Do que é realmente ser um discípulo, viver como discípulo. Porque, ok, nós sabemos que tem as dificuldades, mas as coisas que nós vivemos com Deus vale a pena. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso foco, mudar o nosso destino, mudar o nosso objetivo. Quando a gente acorda na segunda-feira, amanhã, ou quando a gente vai dormir hoje pensando, amanhã eu tenho meu trabalho, amanhã eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que cumprir uma meta da empresa. É tão chato, é tão pesado, é cansativo. Alguns até gostam, mas ainda assim não se comparam com a vida que Deus tem para nós.
Irmãos, nós temos uma vida tão linda nos aguardando para vivermos com Cristo. Que nessa semana, quando a gente for tomar a ceia, a gente reflita um pouco mais. Vamos orar, vamos buscar e falar: Senhor, eu quero realmente uma compreensão do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, eu quero viver para Ti. Não tem nada mais lindo, irmãos. E a palavra diz: não há amor maior do que aquele que entrega a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez por nós. Mas Jesus deu a sua vida por nós e nós temos andado como egoístas, pensando apenas nos nossos próprios interesses. E a gente leu que não vivam mais para os seus interesses, mas vivam por aquele, por Deus, por Jesus. Irmãos, eu digo isso de forma muito séria. Eu não posso mentir, então vou declarar exatamente o que está no meu coração e eu creio que é de Deus. Aquele que acha que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que acha que está vivendo e está tudo bem, tome cuidado, você será surpreendido. E a minha oração, o que eu peço para Deus, tanto para mim quanto para vocês que são meus irmãos, é que vocês não se escandalizem, que a gente não se escandalize, porque as coisas vão acontecer. Virá um tempo muito diferente do que nós temos vivido hoje. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, não ter medo, mas buscar a Deus com mais fome, buscar a Deus com mais empenho, porque nós cremos que Deus nos sustenta, mas nós também cremos que se a gente ficar parado, sentado, esperando, as coisas não vão simplesmente acontecer. Precisamos buscar a Deus, precisamos ler a Sua palavra, com o intuito de realmente saber o que Deus quer para nós especificamente, porque cada um tem um chamado, tem um propósito. Nós precisamos, irmão, começar a deixar de nos preocupar com o que essa vida tem proposta para nós. Nós lemos que esses homens que confiaram em Deus, apesar de diante do mundo terem obtido um péssimo testemunho, diante de Deus, eles são tratados com honra. Irmãos, essa vida é passageira, tudo aqui é temporário, tudo aqui vai passar, isso é certeza. Se nós não cremos nisso, nós não estamos crendo no Deus que nós dizemos que servimos. É mais fácil a gente ir embora e começar do zero. Gostaria que todos se levantassem para a gente orar. Os ministros do louvor. Gostaria que todos fechassem os seus olhos. Se nada do que foi falado aqui afetou o coração, se nada doeu, se nada fez sentido, eu gostaria que a gente se atentasse apenas no que foi lido dentro da palavra e que a gente começasse a orar por isso. Senhor, eu oro e peço, Pai, para que nós tenhamos um temor e um respeito maior pelo que o Teu cálice significa, Senhor. Senhor, eu oro para que cada um aqui, Senhor, venha ter uma revelação do que é o chamado de ser um discípulo de Jesus. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que as nossas vidas, Senhor, não sejam mais para as coisas daqui. Eu oro, meu Senhor, para que em cada casa que tiver uma reunião essa semana, para que cada casa possa ser
tocada pelo Teu Espírito, Senhor, para que a verdadeira mensagem do Teu corpo e do Teu sangue, e principalmente do Teu sangue, Senhor, seja manifestada no coração de cada irmão. Senhor, nós confiamos em Ti, de que o Senhor nos manterá firmemente em Cristo. Nós confiamos que o Teu Espírito nos ensinará todas as coisas. Nós confiamos que o amor que o Senhor derrama pelo Teu Espírito irá nos fazer viver esse amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo suporta, que espera pacientemente, que acredita. Senhor, em nome de Jesus,